Olá amigos, como estão? Vim aqui hoje para me apresentar. Meu nome é Vinícius Eduardo. Estou aqui junto com meu colega William para apresentar a nossa primeiras experiências em questão do primeiro período de ADM do IFPR, Campos Palmas. Olá pessoal, estou junto aqui com o Vini, juntos para nós compartilhar as primeiras experiências do primeiro período no IFPR de administração. Quais foram as maiores dificuldades, quais foram os temas mais relevantes durante o curso e mostrar para vocês também as nossas experiências e os nossos prazeres em continuar cursando administração. Então, Vini, para começar esse podcast, eu queria te perguntar quais foram as suas dificuldades de sair do ensino médio e ingressar no ensino superior. Olha, falando bem a verdade, eu não tive muitas dificuldades, podemos se dizer, porque no ensino médio em si não tinha falar tipo que eu ficar esperando em si do professor alguma coisa. Quando eu precisava de uma coisa, eu ia atrás. E aqui no ensino superior é bastante disso, né? É muito correr atrás das matérias, coisas do tipo. Não é você ficar esperando. E no ensino médio tem muito disso, né? Da gente ficar esperando alguma coisa, ter uma certa ajudinha ali. Claro que os professores sempre estão no auxílio ali ajudando, mas não é tanta, não se cria uma dependência a mais. A gente tem que em si correr. E eu já tinha uma certa parceria com isso, então pra mim foi normalmente uma coisa normal que eu consegui colocar na minha rotina. E pra você, William, como foi tipo arrumar a sua rotina, já que você mora em Mangueirinha e você trabalha, né? Tipo, como foi arrumar a sua rotina pra poder ficar vindo pro IF? Bem, arrumar minha rotina foi meio difícil. Primeiramente eu acordo cedo, pego o ônibus do trabalho e vou até Acuamo, né, onde eu trabalho. Daí lá eu fico o dia inteiro, eu levo roupa de casa, tomo banho tudo lá dentro do meu ambiente de trabalho, pego o transporte de Mangueirinha e vou para Palmas. Daí 11 horas saio do IF e chego meia-noite em casa. Então foi difícil arrumar uma rotina, ainda assim é cansativo, mas ainda assim eu tenho uma vontade muito grande de aprender, então por isso eu resolvi arrumar minha rotina de uma forma que eu conseguisse manter o meu trabalho e o meu ambiente de estudo. Então, William, qual que foram as suas primeiras impressões, meu amigo, em questão de marketing? Já que foi a primeira matéria que nós tivemos. Bem, marketing eu poderia dizer, o professor, ele facilitou bastante, né, esse primeiro semestre, assim. Também me lembro bem do primeiro trabalho que era a criação de um carro. Por conta que a gente não sabia muito o que era marketing, né? Nós pensávamos que marketing era só propaganda e tal. E ele demonstrou no primeiro trabalho como a gente tem que divulgar nosso produto, qual é o nosso público-alvo, né? E você, Vini? Cara, eu achei uma vibe muito boa em questão de marketing. Que nem o nosso primeiro trabalho ali foi em si criar um carro, né? E nós tínhamos o público-alvo que eram as meninas. Mas, tipo, ninguém pensou que nós poderíamos ali perguntar: menino, o que vocês gostariam num carro? Ele que teve o nosso querido colega Samuel quis fazer o trabalho com 8 bancos num carro. Mas foi recusado pro nosso querido amigo Diogo. Foi uma coisa muito divertida em si, porque teve uma certa amizade já criada ali. Já foi feita uma panelinha, podemos se dizer. Mas o professor incentiva muito ali. Eu achei muito legal em questão das outras matérias também. Mas marketing eu tive tipo um certo carinho já. Então, né, Vini? Seguindo as matérias, vem a gestão de tecnologia. Em tecnologia eu poderia dizer que no começo, pra mim, foi uma matéria um pouco difícil de entender, né? Por conta que tecnologia nunca foi o meu forte e tal. Só que no decorrer eu fui aprendendo um pouco, sim, a matéria. E também foi percebido que nas provas dele não foi um nível tão elevado, né? Por conta que ele mesmo falou, né? O professor Sanches, né? Ele falou que não ia ser um nível tão elevado por conta de ser o primeiro período, a gente não tá muito preparado, né? E ele quer ir encaminhando, né, para que nós vai se acostumando com o nível superior, né? Com certeza, o professor Sanches, ele preparou muito bem, tipo, em questão dos slides, tudo ali, para ter uma introdução
pra gente saber o que vai vir pela frente. Porque não é só agora, né, que nós temos que saber. Nós temos que, tipo, ter preparado pra frente. Vamos ter que fazer outras coisas, vai ter muito mais tendência, muitas mais coisas que o professor vai trazer pra gente. Isso que nem ele falou que, por enquanto, ainda tá raso. Mas né, vamos se aprofundar nisso daí. E agora falando de matemática, né? Um medo que virou um pesadelo, que é a matéria, infelizmente, que eu tô com a nota mais baixa em questão das outras matérias, né? Infelizmente, eu tenho uma certa dificuldade em questão de cálculo, tudo, porque é muito cálculo em matemática, né? E acaba que eu me perdo ali, mas é uma matéria que eu acho muito interessante ali, o professor mostrando muitas coisas novas que eu mesmo não pensei que eu ia acabar usando. E que nem questão de regra de 3. Eu não pensei que eu ia voltar a ver isso. Essas contas, eu não pensei que eu ia ter que voltar a ver isso no ensino superior. Mas eu achei muito interessante e legal. Assim, né, em torno, a matéria em si, por ser exata, ela tem, sim, um nível de dificuldade um pouco maior. E, né, mas nesse primeiro período, ainda tá, né, aquele nível ensino médio, né. No começo, porcentagem, regra de 3, né. E agora que nós estamos se encaixando um pouco em função, gráfico, que é sim um conteúdo um pouco complicado, com mais matérias, mas que ao longo do tempo, se você for, né, se identificando e analisando, você consegue ter mais facilidade, né, em resolver os cálculos em si. Então, Vini, uma das outras matérias que também tivemos foi a matéria de teoria, né? Que foi a matéria que nós estamos tendo com o Anderson Michelin, né? E para mim é uma matéria que teve mais, vamos dizer assim, mais aulas práticas, mais aulas dinâmicas. O professor também, ele consegue explicar de uma forma que a gente entenda, né? Por exemplo, a divisão de trabalhos, a divisão de poder, quem manda, e essas coisas. E também ele falou bastante das teorias, né? Que, por exemplo, as teorias clássicas, né, Taylor e Fayol, e como elas mudaram, né, durante a nossa geração. A aula em questão de teorias, pra mim, é a minha preferida. Cara, pra mim ela foi uma matéria mais dinâmica que teve, em questão de todo mundo interagindo, todo mundo querendo participar, não sendo apenas aquela aula em que, tipo, fica só o professor falando, só ele fica falando e a turma não fica interagindo. Fica uma coisa muito chata. E na aula do professor tem tudo isso. É uma coisa muito legal. A gente não vê isso em muitas turmas. Geralmente é mais a turma quieta e o professor falando. Não, nós interagimos, nós concordamos com o professor. Tem alguma coisa, a galera discorda, fala: professor, eu não concordo com isso. O professor vai lá e explica. É um professor maravilhoso, é um cara nota 10. E como nós já falamos de teorias, né, meu mano, vamos falar um pouco de contabilidade, né? Que foi uma matéria que, pra mim mesmo, eu pensei que ia ser um pouquinho mais tensa. Mas, tipo, a professora, ela conseguiu explicar muito bom. Ela, sei que ela é nova, tudo, mas ela tá indo num caminho muito bom. Questão de contabilidade ali, ela falou de questão do débito e crédito, que hoje em dia é a base da contabilidade, se formos ver. Eu achei bem diversificais, né? Que em si, tipo, a professora... a pessoa não entendeu. A professora volta lá do início e explica pra gente. Não tem tipo, não, desse pedacinho. Não, ela pega do começo e começa a explicar. Nós tivemos esse trabalho agora há algum tempo, né? Eu achei muito legal como ela fez a gente pesquisar, procurar ali como a contabilidade se encaixa na administração. E isso é muito bom. Contabilidade é a nossa base. A administração tá ali em segundo pra gente poder trabalhar junto. É uma coisa sensacional. Realmente a contabilidade, a professora em si, né? Ela explicou e tentou ensinar até o fim do semestre, né? E ela também diversificou bastante a importância da contabilidade e administração, né? Como as duas têm que andar junto para que uma empresa consiga alcançar os seus objetivos. E, né, como você mesmo disse, como a gente não teve nenhum trabalho, né, em grupo, né, e tal, ela aplicou um trabalho a ensino superior, que ela vai, né, ela já fez, acho que mais ou menos isso, para que nós já tenhamos um conhecimento de como vai ser daqui durante os anos, né. Então, para mim, sim, né, foi uma ótima experiência, né, até agora em contabilidade.
E, né, e com isso, também a professora ensinou bastante a gente. Sociologia aplicada à administração. Também foi bem diferente, né, Willis, se nós formos ver. Eu não imaginei que eu ia gostar, assim, em si da matéria, porque não é uma área que eu me dou muito bem, assim, podemos falar. A questão de Karl Marx, eu ouvi muito desse cara no ensino médio. Mas a professora Adriele, ela gosta muito de conversar e o jeito que ela fala com a gente é muito diversificais. A gente consegue entender, a gente consegue ver qual é o pensamento dela. Que não fica apenas aquela coisa rasa que geralmente alguns professores passam pra gente. Eu achei uma coisa muito interessante e que abre a mente e que faz ver tipo o mundo com outros olhos, podemos dizer. É uma coisa sensacional. Realmente, essa de abrir os olhos para fora do mundo, realmente ela explicou muito bem, né? Por exemplo, a cultura, ela muda de lugar para lugar. E isso ela explicou muito bem. E como a cultura, ela moldou durante os anos. Como as pessoas mais antigas se tratavam e como as de hoje se tratam. E também, né, apesar de não ter muitas aulas com ela, né, por conta que bem no dia das aulas dela tinha feriado, ela mostrou também um pouco dos sociólogos, né, que é praticamente a base da sociologia, né, Max Weber, Karl Marx. Então, tipo assim, realmente a matéria dela foi uma aula que ela conversava com os alunos de uma forma que eles entendiam, como nós entendíamos. Então, sim, é uma matéria que ela realmente interagia bem com a nossa sala. Então, fazendo encerramento aqui, esse foi o nosso primeiro semestre, né? Foi tipo uma coisa muito legal, que nem a nossa sala em si no começo, podemos falar a verdade, que tinha em si as panelinhas ali, mas se criou uma união. Foi muito legal, tipo, a nossa amizade que foi criada entre a sala. Eu mesmo, como representante da sala, achei muito legal, tipo, todo mundo vindo conversar, tudo, a gente se ajudando. Realmente, a nossa sala em si, no começo, assim, era uma panelinha para um lado, um grupinho pro outro, assim. Só que no decorrer, assim, das aulas, foi criando, sim, um vínculo, onde todo mundo começou a ter um laço de amizade em si. Tanto que até os professores mesmo falaram, né, que não demorou muito pra gente mostrar quem realmente somos. E nós criamos uma amizade também com os professores, né? Mas foi isso, acabou então, galera. E é isso. É nóis, pessoal. Até a próxima. Até, pessoal.